A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, chegando à quarta lição deste trimestre, que tem por título: As oposições não podem impedir o progresso da obra. Então, nesta lição, nós vamos ver diversas coisas que podem impedir a obra de Deus, ou pelo menos tentar impedir. Porque se a obra realmente é de Deus, não há homem nessa terra que seja capaz de parar essa obra. E por meio dessa lição nós vamos aprender que o inimigo ele pode até tentar a todo custo parar a obra de Deus, mas ele não irá conseguir. Nós vamos aprender ainda que os opositores da obra de Deus, eles se unem para praticar a maldade. E ainda nós vamos aprender que como que deve proceder um cristão do povo de Deus no serviço ao Senhor. Entrando aqui já na lição de número 4, na introdução vai dizer que assim como Neemias enfrentou oposição, nós estamos sujeitos a oposições a que se refere a obra do Senhor Deus. Então nós devemos aprender com este servo de Deus, Neemias, a encarar as ameaças, sejam elas internas ou externas, para que a obra possa seguir avante. No tópico 1, o tópico vai dizer, tem o título por nome de O início da obra é marcado por ataques. Nós vimos anteriormente como Neemias foi cuidadoso em empreender uma pesquisa da situação real de como Jerusalém e sobre como foi imparcial na sua apresentação aos liderados. O capítulo 4, que é o foco dessa lição, ele vai nos mostrar como que Neemias ele preocupou em manter informado quanto tudo o que aconteceria, não só no canteiro de obras, mas também em Samaria. No tópico 1, nós vamos ainda aprender, pelos títulos da lição, que sempre ocorrerão oposições, a razão da ira de Sambalate e a arquitetura da sutileza. Então, entrando nessa lição, nós vamos aprender essas coisas nessa lição. Já entrando aqui no tópico 1.1, vai falar sobre um período, que num primeiro momento parece que tudo poderia fluir com certa facilidade. Quando nós lemos ali Neemias capítulo 3, e notamos diversas expressões a exemplo de edificaram, levantaram, que eles estavam ao lado de Neemias ali. Parece que tudo estava fácil, mas não estava. Porque a cidade ali, ela estava destruída. Ela estava destruída. E agora, com essa oportunidade de reconstrução, o inimigo ele começa a se levantar utilizando-se de pessoas. Não espere que o inimigo ele apareça de uma forma física, na forma de diabo. Não, ele vai vir em forma de pessoas, talvez até mesmo do meio da igreja, do meio do povo. O povo que estava ali era um povo que estava morando em Samaria, que começou a se revoltar contra Neemias. Afinal, a cidade que antes estava ali toda destruída, sem muros e aberta, agora ela está se tornando uma cidade fortificada. Então a cidade, por ela estar se tornando uma grande fortaleza, Samaria, que ali estava, vamos dizer assim, politicamente melhor, sendo que Sambalate estava ali e boa parte dos ricos, das pessoas que tinham maiores condições financeiras estavam ali juntos, estavam naquele local. Eles começaram a se revoltar, porque se Jerusalém se reconstruísse, o poder político de Samaria ele ia cair, lógico. Então nós entendemos e podemos trazer isso para a nossa vida, que o corpo de Cristo ele precisa ter a consciência da realidade das oposições que a igreja vai enfrentar até o arrebatamento.
Então as oposições podem vir até mesmo do meio da congregação, assim como ali, Samaria ali é do meio do terreno de Israel. Então nós temos que entender que a oposição ela pode ser tanto interna quanto externa. Nós precisamos entender isso. No tópico 1.2 vai falar sobre a razão da ira de Sanbalate. Primeiramente, as perguntas de Sanbalate, ela queriam levar o povo judeu ao ridículo. Ele queria denegrir a imagem deles. Ele queria mostrar que eles não valiam nada. É isso que o inimigo quer fazer. Deus te considera muito. Para Deus, nós somos uma joia rara. Mas o inimigo quer tirar esse valor de nós. Eu fiz um estudo certa vez a respeito do corpo humano. E um determinado cientista, ele fez um estudo no corpo humano para saber quais os itens da tabela periódica continham no corpo humano e quanto que valeria cada partícula de átomo ali. E nesses cálculos que eles fizeram de um corpo de um morto, eles calcularam pelos itens da tabela periódica o valor que equivaleria um corpo humano morto, e eles deduziram que um corpo de um morto valeria cerca de 30 milhões de reais. Ou seja, se um corpo de um morto vale 30 milhões de reais, imagine um ser vivo, uma pessoa com vida. Então, para Deus, você tem muito valor. Você não foi comprado por qualquer preço. Foi preço de sangue. E melhor ainda, de um cordeiro que não tinha mancha e nem pecado. De um Deus que se fez carne. Então, valorize a sua vida. Valorize os seus valores. Valorize a sua conduta quando se refere à obra de Deus. Saiba que você vai enfrentar diversas barreiras, diversas oposições, mas você deve prevalecer de pé. Porque o cristão que não passa por luta nessa vida, tem que rever a sua vida. Porque é bem capaz dele estar agradando o diabo. Porque o diabo ele não vai perseguir quem está com a vida toda errada. Por quê? Porque a pessoa já está fazendo a coisa toda errada. Mas se você estiver fazendo a coisa certa, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar contra você. Mas se você tiver Deus do seu lado, pode ter certeza que o inimigo ele levanta para cair. Então a reforma, ali no tópico 1.2, ela seria o ponto de partida para o surgimento de uma Jerusalém poderosa e influente. Há estudiosos que tentam retratar que essa batalha psicológica, essa guerra verbal, essa batalha verbal entre Sanbalate e Neemias ali no capítulo 4, entre o capítulo 4 e o capítulo 6, é uma simbolização espiritual da batalha do bem contra o mal, contra Satanás tentando destruir a obra de Deus. E realmente, em certas circunstâncias, nós podemos enxergar isso, esse pano de fundo. Entrando no tópico 1.3, nós vamos ver aqui a arquitetura da sutileza, né? Aqui, o Sanbalate e a sua rinca, o seu povo, aqueles que seguiam ele, começam a espalhar boatos acerca do povo de Israel, acerca do povo judeu, para impedir que a obra siga avante. É notório que nós estudamos em algumas lições passadas que a obra ela ficou embargada por 9 anos. Por quê? Por causa de boatos, por causa de mentiras, por causa de certas coisas que esse Sanbalate e seus amigos fizeram para impedir a obra de Deus.
Então nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo. A primeira tentativa aqui, quando eles chegam na cidade, Sanbalat e seus amigos ali, Tobias e os outros que com ele ali estavam, eles já começam a tentar levantar um falso testemunho ali acerca, falando que aquele povo que estava ali com Neemias, eles estavam se levantando contra o rei Artaxerxes. Eles começam a levantar isso. Eles começam a espalhar essa mentira. Segunda parte, eles já começam a criticar os materiais deles, falando que eles iriam reconstruir a cidade com o pó da terra, com os entulhos do que ela estava destruída. Como que eles iriam construir? E eles ainda tentam uma terceira tentativa, falando que eles poderiam ser capazes de construir aquilo lá só em um dia. Ou seja, não que a obra poderia ser construída só em um dia, mas que ele estava criticando a união do povo de Israel. Será que eles seriam unidos? Será que o povo de Deus hoje é unido? Será que a obra de Deus hoje está sendo impedida ou ela não segue, vamos dizer assim, de forma próspera ou tão crescente? Será que é por causa da desunião? São coisas que nós temos que pensar. Sim, são coisas que nós temos que refletir. Então fica aí esse tópico 1. O escritor aos Hebreus, ele nos anima a prosseguir com paciência até o fim da carreira que o Senhor nos reservou. Isso nos dá uma ideia de como a vida cristã ela é repleta de lutas e batalhas, até nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Uma vez sabedores desta realidade, resta-nos reconhecer como o inimigo age, para assim nós desvencilharmos os seus ataques. Então o tópico 2, ele vai falar, todo ele, unidos para a prática da maldade. No tópico 2.1, juntos para destruir. Tópico 2.2, a arma dos desdém. E tópico 2.3, reagindo aos ataques. Entrando aqui já no tópico 2.1, vai falar que a Bíblia ela nos mostra os fariseus e os saduceus, que eram religiões, seitas, podemos dizer assim, da época de Jesus, que tinham ideias e conceitos diferentes, mas que na hora de se rebelarem contra o Senhor Jesus, eles uniram suas forças. Nós vemos aqui, no caso de Neemias, Sanbalat e seus amigos que ali com ele estavam, eles não eram da mesma terra. Tobias ele era do leste, Sanbalat ele era do norte e Gesem ele era um arábio, Então nós vemos aqui povos de diversas regiões diferentes que poderiam ter culturas e pensamentos diferentes, mas que se uniram para irem contra o povo de Deus, para irem contra Neemias. Então, não deveria ser, mas está sendo comum nos dias de hoje, motins de pessoas se unirem em meio a congregações para perseguirem uma tal pessoa que tem um pensamento determinado. Às vezes, essa pessoa que tem esse pensamento X sobre uma determinada coisa pode estar até correta. E as pessoas, por pensarem talvez diferente, perseguem tal pessoa. Ora, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, perseguições no meio da igreja, porque já basta nós sermos perseguidos pelo mundo, sermos perseguidos pela mídia,
sermos perseguidos por ateus e sermos perseguidos pelos de fora, podemos dizer assim, pelo mundo, pelo sistema, agora sermos perseguidos pelos nossos próprios irmãos, por pessoas da nossa própria congregação. O povo de Deus, hoje, a mentalidade do povo ela está muito deturpada. Nós somos um povo que não está mais focado nas coisas celestiais, não está focado mais no reino, nós não estamos pensando no reino, nós estamos pensando em nós mesmos. Estamos muito vivendo num tempo de egocentrismo, podemos dizer assim. Isso é uma forma de aplicar para nós hoje. Por quê? Porque nós estamos pensando em nós mesmos. Talvez se nós pensássemos, mesmo que talvez a gente não tivesse o mesmo pensamento do que um determinado líder, eu não estou falando de coisas que vão fora do padrão bíblico. Eu estou falando a respeito de não se dar com a pessoa. Eu não estou falando, lógico, se a pessoa fugir dos padrões bíblicos, logicamente nós temos que ser contra ela. Não estou falando que a gente deve rejeitá-la ou deixar de conversar com ela, não. Eu estou dizendo que a gente deve ser contra o determinado ensino, contra a determinada heresia ou determinada coisa que a pessoa vai que pode ser contrária à palavra de Deus. Não estou dizendo que você deve ser contra a pessoa em si. Talvez contra os seus ensinamentos, mas não contra a pessoa, porque a igreja, ultimamente, ela não é a igreja mais unida. Ela está se dividindo, podemos dizer assim. E os inimigos aqui, eles se uniram para pelejar contra o povo de Deus, para irem contra o povo de Deus. E muitas das vezes nós estamos sofrendo perseguição dentro da própria congregação. Coisa que não deveria estar acontecendo. Aí o povo do mundo vai e começa a olhar para dentro da igreja, buscando talvez uma referência para mudar as suas atitudes e ver que na igreja está tendo perseguição igual no mundo, um vizinho persegue o outro. Por que ir para a igreja? Né? Eles pensam dessa maneira. Quantas e quantas vezes talvez vocês não ouviram, porque eu já ouvi. Fulano dizer, eu não vou para a igreja tal porque fulano de tal faz isso, isso e isso. E se for para me fazer isso, isso e isso, estando dentro da igreja, é melhor ficar aqui fora. Então, o nosso exemplo pessoal, a igreja ela tem que ser unida. A igreja ela é um corpo. E o corpo ele tem vários membros. E cada membro tem a sua função. Nós temos que saber enxergar o nosso lugar na obra de Deus. Sendo submissos a quem está na liderança. Sendo obedientes. Lutando para nós alcançarmos um crescimento, porque talvez nós podemos não concordar em tudo, então vamos lutar para um crescimento, para que quando nós estivermos lá na frente, nós possamos fazer o certo, fazer o correto. E entrando aqui no tópico 2.2, vai falar sobre a arma dos desdém, né, que os inimigos, eles utilizaram de comentários para criticarem o quê? O crescimento da obra de Deus. Então, os comentários negativos sobre os materiais de construção utilizados e da sua fragilidade da construção, eles tentaram semear uma certa insegurança. Eles tentaram levar o povo ao ridículo através de chacotas e deboches. Quando nós entramos ali no capítulo 4 de Neemias, ali a partir do verso 4, nós vamos ver Neemias que ele repreende Sanbalate e seus amigos, porque por causa eles criticaram, ele falou, seu muro tá tão fraquinho, esse aqui eu tô falando não é conforme está escrito, mas eles falam que os muros de Jerusalém, as pedras estavam tão fracas que uma raposa ela poderia vir e quebrar os muros de Jerusalém. E Neemias repreende eles, mas que o opróbio, né, que essa maldição recai sobre vocês, né? Então nós vamos ver que o inimigo, eles começam a tentar ridicularizar o povo de Israel, eles estão tentando diminuir. Então muitas das vezes nós podemos sofrer
perseguições dentro da igreja por causa de determinada pessoa. Talvez ela queria poder estar até na posição que você está, na posição que eu estou, queria até crescer, mas você é que está lá na frente. Então é normal você sofrer críticas quando você está crescendo, é normal você sofrer perseguição quando você está crescendo. O que o inimigo não quer é te ver crescer. É isso que o inimigo não quer. Eu já disse isso em outras lições, que muitos querem te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor do que ele. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós vimos em lições anteriores sobre as críticas. Nós temos que saber com quem conversar, nós temos que saber com quem pedir opiniões, nós temos que saber com quem nós estamos, com quem nós conversamos. Por quê? Porque o inimigo ele vai usar de sutileza para tentar impedir que nós seguimos avante. Neemias, entrando no tópico 2.3, ele era um homem decidido, de visão, de ação, corajoso. Então nós vemos que, embora ele tivesse todas essas características, ele ainda continuava sendo um homem totalmente dependente de Deus. Onde é que nós enxergamos isso? Nós enxergamos isso quando nós vemos Neemias em diversos capítulos, em diversas passagens, e sempre falando que ele estava orando a Deus, ele estava conversando com Deus. Por quê? Porque nós entendemos que toda a ação do cristão, infelizmente não é assim, mas deveria ser. Toda a ação do cristão, ela deveria ser dirigida por Deus, deveria ser guiada por Deus, e deveríamos conversar com Deus antes de tomar qualquer atitude. Infelizmente não funciona assim. Muitos de nós colocamos os bois, a carroça na frente dos bois e damos o quê? Que acabamos quebrando a cara. Muitas das vezes. Talvez se nós consultássemos o Senhor antes de qualquer atitude, nós poderíamos evitar muitos conflitos e problemas na nossa vida, mas não é o que acontece. Então, agora, em plena reconstrução dos muros de Jerusalém e diante de opositores, ele continua recorrendo à oração. Neemias, ele recorria a isso. Nós vemos isso em Neemias capítulo 4, do verso 4 e 5, e no verso 9. Então, Neemias, ele era um homem de oração. O proceder do povo durante as obras. Entrando aqui no tópico 3, quando nós ocupamos-nos fazendo a obra de Deus, os nossos inimigos têm seus planos anulados pelo Senhor. Nós deveríamos confiar em Deus para realizar os aspectos impossíveis de nossas demandas, pois os possíveis cabe a nós fazê-los. Nós vamos ter o exemplo aqui na lição que Jesus ele ressuscitou a Lázaro, mas a pedra que foi removida do seu sepulcro foi removida por pessoas, pois a tarefa estava ao alcance delas. Nós ainda vimos que as portas da prisão que detinham Pedro foram milagrosamente abertas, mas o portão da casa onde os irmãos estavam orando precisou ser aberto por mãos humanas também. Então nós entendemos que Deus ele tem a sua parte milagrosa de agir em certas situações, mas que nós também devemos dar um passo adiante. Então nós temos que compreender isso, que nós também temos que tomar algumas atitudes em nossas vidas. Outro exemplo bem claro, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Morreu para salvar a todos, mas se eu não aceitar a Cristo, não confessar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, este favor imerecido de Deus aos homens talvez não me alcance. No tópico 3.1, nós vamos ver a visão em tempo integral. Tópico 3.2, ouvidos sensíveis ao menor ruído de ameaça. E no tópico 3.3 nós vamos ver mantendo-se próximos. É interessante nós observarmos esse tópico 3.1
é que todos aqueles que estavam ali junto de Neemias, que estavam no grupo que compunham, né, a restauração dos muros, daqueles que estavam trabalhando, eles trabalhavam e também vigiavam. A ação e a vigilância estavam inseridos naquele grupo. E eles deveriam formar um par indissolúvel. Deveriam ser dois inseridos na vida de todo cristão. Nós deveríamos entender que essa ação junto à vigilância deveria estar na vida de todo cristão. Por quê? Por causa que tem muitos que fazem a obra de uma forma tremenda, mas que talvez por uma falta de vigilância aqui ou ali caem ou frustram outras pessoas, dizem o que não deveriam dizer, e muitas das vezes por causa de nossas atitudes não pensadas, por causa dessa falta de vigilância, talvez muitos até desviam da fé. Há pastores, líderes religiosos que não vigiam em suas palavras e lançam determinadas maldições, principalmente nessas religiões, nessas congregações neopentecostais que têm surgido no mundo. Eles se auto-intitulam como representantes de Deus na Terra, podemos dizer assim, e eles acham que eles têm o poder de abençoar e amaldiçoar a vida das pessoas, que tudo que eles disserem irão se cumprir. E por meio dessas palavras, dessas faltas de vigilância, talvez, já vi diversos vídeos em internet desses pastores neopentecostais, que nós temos exemplos, e eles lançam palavras de maldições contra vidas das pessoas que eles deveriam estar abençoando. Então, talvez nós deveríamos vigiar um pouco mais a nossa vida cristã para darmos bom testemunho. Por quê? Porque o ímpio, se um vídeo desse cai na frente dele, o que o ímpio vai pensar? Então nós temos que ter essa visão em tempo integral da obra de Deus. Nós temos que pensar no dia de amanhã. Nós temos que pensar nas outras pessoas, porque talvez uma falta de vigilância do irmão Christian aqui pode gerar grandes transtornos. Mas fulano de tal disse isso, isso e isso. E muitas das vezes nós podemos ficar sem palavras para responder tais pessoas. Ela falou, porque é isso que me irrita. Eu não estou falando que me irrita eu, Christian, mas a pessoa em si, ela fala assim, é isso que me irrita, porque fulano de tal diz isso, e ele é um grande líder cristão, um grande líder de congregações evangélicas, e ele fala determinadas coisas e não deveria falar. Agora, o que você tem a me dizer? Ele é de Deus ou ele não é? Então eu já recebi diversos comentários e críticas a respeito dessas determinadas coisas por causa de pessoas que não vigiam em suas palavras. E nós temos que ter essa vigilância. E muitas das vezes nas minhas respostas quanto a essas pessoas eu chego a dizer, olha, esse é que é o problema da geração e do mundo que nós estamos vivendo hoje, é porque as pessoas estão focadas em quem? Pessoas. Essa tem sido a minha resposta para eles. Você não deve se focar nessas pessoas, porque essas pessoas elas são cheias de falhas e limitações. Mas o seu foco tem que ser em Jesus Cristo, porque não é fulano de tal ou Beltrano, ou não é Y e nem X que vai ser o seu exemplo de vida. Mas o seu exemplo de fé sempre será Jesus Cristo. Então, talvez essa tenha sido a minha resposta em determinadas situações. Por quê? Por causa que às vezes eu não tenho nem o que dizer.
né? E o inimigo ele não respeita férias e nem oferece recesso aos seus comandados. Então nós temos que ter vigilância em nossas atitudes e em nossas ações. No tópico 3.2 nós vamos ver ouvido sensível ao menor ruído de ameaça. É interessante nós observarmos que as tarefas daquela época, quando tinha um sinal de alerta, a trombeta naquela época ela era tocada. E ela era utilizada à distância para comunicar alguma ocorrência ao povo. E Neemias ele sempre tinha aquele que tocava a trombeta ao seu lado. E se o toque, talvez, dessa trombeta saísse errado, o povo ele poderia se confundir. Então nós temos que tomar atitudes corretas na nossa vida. E nós também temos que ter o ouvido sensível para saber e discernir os sinais. A trombeta aqui pode simbolizar para nós hoje a voz do Espírito Santo que talvez está falando no nosso ouvido e talvez a nossa cegueira espiritual. Talvez a situação, a circunstância está nos frustrando de uma tal maneira ou nos cegando de uma tal maneira que nós não estamos conseguindo nem ouvir o que talvez o Espírito tenha a dizer às igrejas nesses últimos dias. Então que nós oremos a Deus, possamos orar a Deus para pedir para que Deus venha abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, tirar essa casca que tem em nossos olhos, tirar essas escamas de nossos olhos para que nós possamos ver e para que nós possamos ter o ouvido sensível à voz do seu Santo Espírito. Entrando no tópico 3.3, mantendo-se próximos. É interessante esse tópico porque ele vai falar sobre a rivalidade no meio da igreja. Foi algo que eu já até comentei no meio da lição aqui, que é uma condição maléfica quando se trata da expansão do reino de Deus. Por quê? Porque se tiver divisão, é muito complicado de haver crescimento no meio da igreja. É mais fácil ter divisão, né, do que uma multiplicação. Então a desunião ela provoca uma doença no corpo de Cristo e nós somos varas da mesma videira e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem que ter essa liberdade de fluir em todos nós. Se não há união, o fluxo aqui ele é quebrado. Conclusão da lição. Na vida cristã, às vezes, basta manifestarmos a intenção de executar algo em prol da obra de Deus, para vermos o início dos levantes contra nós. Mas nós não podemos desistir de realizar o que o Senhor nos incumbiu, mesmo quando os inimigos unem-se, objetivando a nossa destruição. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.